Entenda comigo mais uma parábola contada por Jesus, que é a parábola do trigo e do joio. Esta parábola é contada por Jesus no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24. A Bíblia vai dizer: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vendo aos servos do dono da casa, e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Da onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas aos seus servos lhe perguntaram: queres que vamos arrancares o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntar primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei no coleiro. Bela citação de Jesus sobre esta parábola, o joio e o trigo. Sabemos muito bem que existem alguns fazendeiros que têm o costume de cultivar o trigo. E com o trigo também surge, nascendo com ele muito parecido também com o trigo, o joio. Samuel, qual é a diferença então entre o trigo e o joio? Há uma grande diferença entre o trigo e o joio. Pois se você amassar o trigo, sairá do trigo ali o fruto. Mas se você amassar o joio, não sairá fruto nenhum do joio. Podemos perceber que nessa parábola que Jesus contou do joio e do trigo, podemos perceber que aquele servo, um servo daquele, vamos dizer assim, daquele fazendeiro, percebe que no cultivo daquele trigo também havia muito joio. E ele chegou para o seu patrão e pergunta para ele: mestre, você não tinha plantado apenas semente boa? Perceber, mas aquele senhor, aquele fazendeiro, responde nesta parábola que isso era a obra do inimigo dele, que havia plantado ali aquele joio. E aquele servo então responde: queres que então eu tiro todo aquele joio separado ali do trigo? Não, replicou aquele patrão daquele servo. Aquele patrão ele também responde, diz mais aquele servo, para que quando aquelas pessoas queriam colher o trigo, para que colhesse primeiro o joio e separasse vários feixes, para que poderia ser queimado e o trigo depois logo poderia ser colhido. Mas Samuel, qual é a reflexão então desta parábola? A reflexão é a seguinte: existem pessoas no mundo em que vivemos hoje que estão lá no banco sentado da sua igreja, parecendo muito que é como o trigo, que está lá produzindo bons frutos, que está lá adorando ao Senhor, está lá fingindo ser um verdadeiro adorador ou adorando por aparência. Mas existe também aquele trigo que está lá sentado, sendo um verdadeiro adorador, ao contrário do joio, produzindo muito bom fruto, e está ali realmente para servir ao Senhor, e não com o propósito de servir a homens. Olha, você tem produzido bons frutos, ou você tem sido como aquele joio, que está lá apenas para preencher espaço e que não dá bons frutos. A Bíblia diz sobre aquela pessoa
que está lá não está produzindo frutos, esta árvore é cortada e jogada ao fogo. Ou da mesma forma podemos perceber nesta parábola, aonde o joio que não produzia frutos era cortado e jogado ao fogo. Irmão, você tem agido desta forma? Você está lá na igreja apenas para adorar homens? Ou talvez você está produzindo maus frutos, ou não está produzindo frutos? Eu quero dizer a você para deixar de agir desta forma, pois quando Jesus voltar vai ser separado do joio e do trigo. O trigo que tem produzido os bons frutos na terra hoje irá para o céu, pois ele estava verdadeiramente sendo um verdadeiro adorador, que não importava as dificuldades, não ligava com as tribulações, mas estava lá para adorar o Senhor, pois ele amava ao Senhor e tinha no seu coração um desejo profundo de estar adorando ao Senhor verdadeiramente e não por dever. Ou talvez quando o joio for separado também, vai ser lançado no inferno, pois não tem produzido bons frutos. Teve várias oportunidades de ter produzido bons frutos, mas não aproveitou esta oportunidade e ficou perdendo seu tempo e não decidiu viver algo novo em sua vida. Eu quero dizer a você para mudar esse jeito de agir, pois Jesus está voltando. Se Jesus voltar amanhã, o que você faria com essa atitude, não produzindo bons frutos? Mude hoje, irmãos, mude hoje. A sua decisão deve ser ocorrida agora. Não deixe a sua decisão para amanhã, pois Jesus pode voltar amanhã. Jesus pode voltar, não sei o dia nem a hora que Jesus vai voltar, mas também sei de que Ele está muito perto para voltar. Se prepara para não ser pegado de surpresa. Está ficando por aqui mais um episódio da série Parábolas de Jesus, onde estudamos todas as parábolas de Jesus. Peço a você que ore comigo no final deste vídeo. Ó Pai eterno, estamos aqui te implorando que o Senhor esteja no nosso coração, despertando em nós o interesse de estarmos a cada dia de nossas vidas dedicando mais tempo a Ti. Que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados. Obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Amém. Obrigado a você por ter assistido mais este episódio da série Parábolas de Jesus. Peço a você que compartilhasse essa mensagem para as pessoas que necessitam ouvir sobre este assunto. Obrigado a todos por assistir. Um forte abraço.